A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no sangue, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Muito bem, como dizia nosso ex-pároco, ele dizia assim, muito bem. Vamos ver um versículo hoje aqui, também testando essa câmera, de Isaías capítulo 55, a partir do versículo, vamos fazer aqui uma analogia apologética, né? Com aquilo que Jesus é, na realidade. Mas vamos fazer uma apologética no começo, no meio da Bíblia, no Evangelho e no fim da Bíblia. Nós poderíamos fazer aqui uma apologética, meus irmãos, maravilhosa. Desde já se inscreva no canal, né? Antes de nós começarmos. Para mostrar para vocês como a Sagrada Escritura, ela sempre está dando o aval da fé verdadeira, sempre está dando o aval da igreja fundada por Jesus. Meu filho, você está dando muita arrudeia, eu gosto que você vai logo direto. Por que Jesus, pelo escritor de Hebreus, é chamado de Melquisedeque? Que tudo que Melquisedeque tem, Jesus tem. Ou seja, que Jesus é o herdeiro de Melquisedeque, porque Jesus é Melquisedeque. Pergunto, vamos lá. O que é que Jesus dá a Abraão? Perdão, o que é que Melquisedeque dá a Abraão? O quê? Pão e... Isso, pão e vinho. O que é que Jesus dá aos apóstolos antes de ser martirizado, na quinta-feira santa? Pão e vinho. Veja só. Veja os dons de Deus para nós. E esse é o maior dom de Deus para nós, quando o milagre da transubstanciação acontece, porque aí está encerrado duas grandes promessas. Quais, irmão Fábio? Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, primeira, tem a vida eterna. Segundo, vou ressuscitá-la no último dia. Tem promessa sim ou não? Sim, irmão Fábio. Capítulo 6, 54 de João. Quando nós pegamos Isaías, capítulo 55, versículo 1, assim está escrito. Põe na tela, diretor, olha só. Todos vós que estáis sedentos, vindo das nascentes das águas. Aqui é uma prefiguração do batismo. Aqui é uma prefiguração do primeiro sacramento, que todos são chamados por Pedro, e 3.000 pessoas são batizadas no cenáculo, na primeira pregação do primeiro Papa. Quem foi que começou a pregar? Primeira pregação? Pedro, o Papa. Por isso, nós vemos na Sagrada Escritura aparecer 195 vezes o nome de Pedro. Como Pedro, aliás, como Quefas e como Simão. 50 vezes aparecer na Sagrada Escritura mostrando a sua primazia. O primado de São Pedro. E aqui, Isaías está numa bela profecia para os tempos messiânicos. Todos vós que estáis sedentos, vinde a mim, vinde as nascentes das águas. Agora veja a parte B, ó. Vinde comer, vós que não tendes alimento. Que alimento é esse? Todos não tinham o alimento. Que alimento era esse? Alimento de vida eterna. O povo ficou sem o alimento. O povo já não tinha o alimento. Mas esse alimento vem dar-se quando Jesus, porque esse alimento foi privado no Éden. Deus guardou a árvore da vida para que Eva e seu esposo não tocassem no fruto de vida eterna mais. Mas aí Jesus, que é essa árvore de vida, veio nos dar de novo. Veio nos dar redenção outra vez, que foi perdido por Eva e seu esposo. E dizer, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna.
Coloca na tela, Santo Diretor. Continuação. Veja aí, ó. Vim de comprar trigo sem dinheiro, vinho e leite sem pagar. Olha aí. Comprar trigo sem dinheiro. Você já pensou toda vez que a gente fosse comungar na missa, tinha que pagar aquela hóstia? Você já pensou isso? Mas é claro que esse comprar já foi comprado por Jesus. Por isso que nós não pagamos para comungar na missa. Para se alimentar da carne e do sangue de Jesus, porque já foi pago por mim e por você na cruz do Calvário. Os sedentos venham. Os que têm fome venham. Os que têm fome de vida eterna, os que têm fome do Senhor, venham. O que é que Abraão dá? Dá os dízimos de tudo a Melquisedeque. E Melquisedeque lhe dá pão e vinho. Jesus dá pão e vinho aos 12. Dizendo, depois do milagre da transubstanciação, tomai e comei, isto é o meu corpo. Quando nós voltamos um pouco mais para trás na Sagrada Escritura, para o livro do Eclesiastes, nós vamos observar algo estupendo no capítulo 9. Versículo 7. Põe na tela, Santo Diretor. Olha. Ora, pois, come com alegria o teu pão e bebe contente o teu vinho, porque Deus se alegra com teus trabalhos. Volta para mim, Santo Diretor. Veja aí. Então, logo, nós estamos vendo algo maravilhoso. Essas prefigurações que a Sagrada Escritura está nos indicando, e que vai mostrar também para nós, isso acontece porque nós somos esses sedentos, nós buscamos, e nós vamos encontrar isso mais de 50 vezes na Bíblia Sagrada. Nós vamos encontrar isso em Apocalipse 3, nós vamos encontrar isso, não é? Em Mateus 26, em Lucas capítulo 22, 19, nós vamos encontrar na sinagoga de Cafarnaum, João capítulo 6, nós vamos encontrar no Evangelho segundo São Marcos, nós vamos encontrar em todas as Escrituras, nós vamos encontrar também no livro do Apocalipse, nós vamos encontrar no Gênesis. Quando Melquisedeque dá para Abraão, Abraão representa cada um de nós, é o pai de todos nós. Crentes e não crentes, diz a Bíblia Sagrada, então ele recebe, é o primeiro a receber pão e vinho. Pois é, meus queridos amados irmãos e irmãs. Veja só o que diz o livro do Apocalipse. Que maravilha nos apresenta a Bíblia Sagrada, mostrando essa grande verdade. Capítulo 6, versículo 6. Põe na tela, diretor. Olha aí. Ouvi então como que uma voz clamar no meio dos 4 animais. Por que no meio dos 4 animais? Porque símbolo é esse, irmão? O que significa isso? Por que uma voz clama no meio dos 4 animais? É a voz de Cristo que clama no Evangelho. Os 4 animais são o quê? Os 4 evangelistas. Que voz é essa? Jesus que fala através do Evangelho. Continuemos. Uma medida de trigo. Opa, parece trigo. Por 1 denário, 3 medidas de cevada, por 1 denário, mas não danifiques o azeite e o vinho. Volta para mim, Santo Diretor. Meus queridos, repare que nós estamos vendo aqui algo especial. Aparece aqui trigo, azeite e aparece aqui também vinho. Trigo e vinho. Trigo e uva. É a videira que faz brotar para ser traçada, para ser moldada, para assim ser feito o vinho, que vai ser transformado no sangue de Cristo. É o trigo que é amassado, que vira massa, que vai ser colocado nas formas para fazer as hóstias, que vai ser transformadas no corpo de Cristo. Ou melhor, que vão ser o próprio Cristo vivo. Eu sou o pão vivo. E aí nós estamos vendo tudo isso na Sagrada Escritura. Se eu fosse pegar aqui vários versículos, não vai dar, porque o vídeo ficaria muito longo. Ou então passaríamos 3 dias de vídeo aqui, a bateria vai descarregar, porque são mais de 50 versículos. Nós não vamos pegar tudo isso. Mas nós vamos ver que quando Melquisedeque dá a Abraão, quando Melquisedeque, que é Jesus, dá aos seus apóstolos, os apóstolos continuam assim, dessa maneira, dando, será entregue por vós, até que eu venha, diz São Paulo na 1 de Coríntios 11, 26.
fazer isto até que eu venha. Então faz 2000 anos que a igreja faz. Renova esse sacrifício do pão e do vinho, ou seja, da carne e do sangue de Cristo. Por isso que São Paulo vai falar sobre a Eucaristia, dizendo: quem come e bebe do corpo do Senhor sem considerá-lo, está comendo e bebendo da sua própria condenação. No 27 ele vai dizer que se nós não examinarmos, se nós não fizermos exame de consciência, se não buscarmos a confissão, e nós comungarmos de qualquer jeito, nós estamos pecando contra a carne e o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São Paulo vai dizer, agora nós somos massa nova. Então celebremos o pão ázimo. Vamos celebrar agora o Cristo puro. Que ázimo? O pão puro, o pão verdadeiro, o pão sem mancha, o pão sem pecado descido do céu. Quem come deste pão viverá para sempre, para a eternidade. E o pão que eu vou dar é a minha carne que eu ofereço para a salvação do mundo. Mas o mundo não quer, porque o mundo é cego e jaz no maligno. Mas nós somos diferentes. Nós lutamos rumo a isso. Caminhamos e trabalhamos para isso. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece até a vida eterna que o Filho do Homem vos dará, pois nela o Pai imprimiu o selo do seu Espírito, a Eucaristia, a hóstia consagrada, a vítima por cada um de nós. É por isso e para isto que temos que trabalhar. É o que diz a Sagrada Escritura, João capítulo 6, versículo 27. Eu preciso perguntar para você: você trabalha por sua alma? Trabalha para o reino dos céus? Ou está nos acréscimos? O que está em primeiro lugar na minha vida? Se eu digo eu honro o primeiro mandamento, mas as coisas deste mundo vêm em primeiro lugar, não vamos ser hipócritas de dizer eu honro o primeiro mandamento, porque isso é primeiro mandamento. 6,33 de Mateus: buscar em primeiro lugar na tua vida o reino de Deus, não os acréscimos. Aí nós precisamos perguntar, meus irmãos, o que em primeiro lugar eu busco na minha vida? Eu busco as coisas do reino de Deus, eu busco o Senhor, Ele está, eu tenho uma vida cristocêntrica, eu tenho uma rebanceira, como a semente que cai no acerto do caminho. Não podemos ser hipócritas conosco, com nós mesmos. Nós temos que nos fazer essa pergunta todos os dias. O que foi que Jesus ensinou? Olha, quando vocês tiverem um tempinho, vocês buscam o reino de Deus. Quando vocês tiverem um tempinho, claro, vocês vão ter que trabalhar, dar um sol danado, um duro danado, fazer isso, fazer aquilo. Quando tiver um tempinho, busca Deus, lembra de mim. Não foi isso que Jesus ensinou, não. Jesus ensinou que nós deveríamos ser o quê? Sal da terra e luz do mundo. Aí nós precisamos nos perguntar: estamos aptos a essa carne, a esse sangue, a este pão, a este vinho? Que é dado por Melquisedeque a Abraão? Abraão sim estava pronto, porque era um cara que buscava Deus em primeiro lugar na sua vida. Por isso recebe pão e vinho, porque o quê? Sinal de quê? De comunhão com o altar. Sinal de quê? De comunhão com o Senhor. Agora sim eu estou apto. Olhando para a pessoa de Abraão. Agora eu estou preparado para buscar, para vivenciar isso na minha vida. Se não, meu querido irmão, nós vamos estar no versículo 30 de 1 Coríntios 11. Por isso há muitos por aí enfermos, doentes, fracos, feridos e mortos. Que mortos é isso? Porque já condenação, porque estão se condenando a si mesmos. A teologia da libertação não ensina o que é pecado, não existe pecado, tudo é culpa do sistema, e é o sistema, e não sei o quê, e sistema o quê, e o inferno recebendo carrada de gente, né? Porque não se ensina mais o que é pecado, não se ensina mais o que é santidade, não se ensina mais que existe purgatório, que existem os dogmas, que existe tudo isso, 43 dogmas que há na nossa fé, ninguém fala mais nada, ninguém ensina mais nada. Agora nós vivemos uma caricatura protestante de uma seita chamada Teologia da Libertação que está dentro da igreja. Ninguém conhece mais nada. Nada de nada. Católico não conhece mais nem qual é a mão esquerda e nem mais qual é a mão direita. Estão lá comungando de todo jeito. Vale salientar da visão de São João Paulo II. Quando os ministros, diáconos e padres distribuíam numa missa do Vaticano a comunhão.
Cada pessoa que vinha receber a comunhão estava Jesus do seu lado. Umas Jesus dizia, não, não quero entrar nessa pessoa. E São João Paulo II via isso. Por quê? Porque não estavam aptas e era a maioria a comungar. Outras Jesus abraçava elas, sim, eu quero entrar nessa casa, sim. Porque essas estavam preparadas. É por isso, meus irmãos, que há tantas blasfêmias, injúrias e profanação do sagrado. A começar por nós mesmos. Porque não lutamos por santidade. Porque não queremos conhecer a nossa fé. Por isso que a Sagrada Escritura diz que tudo está numa confusão. Tudo está numa tremenda confusão. Uns se dizem isso, outros se dizem aquilo, outros o assado, outros mal passado, outros cru. E assim vai. Não, irmão Fábio, porque Jesus, quando fala da missa na parábola, disse, chama os pecadores, os aleijados, chama tudo para minha casa. Sim, Jesus disse, chamai tudo, convidai todo esse povo para o meu banquete, mas não disse coma de qualquer jeito. Disse? Não. Aliás, vai dizer, meu amigo, como você entrou aqui sem as vestes, é de qualquer jeito, sim ou não? Não. Não é de qualquer jeito. Por que não estava com as vestes? Porque não estava preparado. Por que não estava com a veste? Porque não tinha comunhão com o Senhor. Então não pode permanecer na mesa. Então não pode ter comunhão com o altar. Esse altar onde é oferecido, onde é colocado as espécies do pão e do vinho, onde vai ser transformado na carne do sangue de Cristo. Ei, acorda. O que é que tu está fazendo na missa? Sem fazer reparação, sem fazer exame de consciência, sem se arrepender dos pecados, sem se confessar. O que é que tu está fazendo lá? É que eu gosto só da palavra, irmão Fábio. Quando eu escutar a palavra, eu vou me embora. Então é melhor você não ir. Missa não é por a metade, não. Você já pensou se Jesus, quando estivesse na cruz... Você já pensou? Pessoas que vão para a missa, eu vejo isso, eu tenho observado que quando termina a mesa da palavra, as pessoas vão embora. Sai da missa e vai embora. Sabe quem são essas pessoas? É como que Jesus tivesse dito, essas pessoas, elas poderiam sim fazer isso, mas se eu, quando tivesse pregado na cruz, quando os judeus dissessem, desce daí, eu tivesse descido, poderia ir embora. Calvário, meu irmão, minha irmã, é completo, não é pela metade. Calvário é completo. O sacrifício é até a morte. Tudo está consumado. Entregou a alma ao Pai. Você para e pensa isso. Mas as pessoas que estão fazendo isso são pessoas que não conhecem a mão esquerda e nem a direita. Cabe a nós instruir. Evangelizar. Ensinar. Vamos fazer isso? Combinado? Então tá certo. Meus queridos amados irmãos e irmãs, trazendo aqui também, testando essas câmeras, várias câmeras baixando para fazer, e também um teste dessa câmera, trazendo esse vídeo. Nem tinha isso aqui em mente, mas para fazer um teste nessa câmera, e até deu certo, não é? Fazendo essa apologética, de onde aparece, muitas das vezes, na Sagrada Escritura, o pão e o vinho. Fruto do trabalho do homem, que vai se tornar pão de vida eterna. Que maravilha. Louvado seja Deus por isso. Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo. Se Deus quiser, salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.